Bom, com alegria começamos esse nosso primeiro pequeno vídeo, como o Thiago explicou na introdução, que entra dentro daquele primeiro grande tópico, que é administrar a própria vida, uma vez que nós vamos nos colocar a administrar, ser bons administradores da graça de Deus no papel da liderança. Primeiramente precisamos olhar para nós mesmos, precisamos perceber o desafio maior e a graça também que é administrar a própria vida em suas múltiplas dimensões. Administrar a dimensão da família, da missão, a vida social, o lazer, o trabalho, o estudo. Percebemos tudo isso como algo muito bom, dons de Deus, e certamente desprezar uma dessas dimensões seria um erro. Então, como conciliar tudo isso? Como pensar tudo isso? Como caminhar tudo isso de forma equilibrada, né? Com a grande virtude da temperança. Então, dentro aí, nós vamos entrar nesse subtema de hoje, né, que tratamos especificamente sobre autoconhecimento, sobre o processo de confiança em Deus e sobre as decisões, que são 3 pontos muito importantes para a liderança. O primeiro passo, quando a gente fala de autoconhecimento, ele passa realmente, como a palavra diz, um conhecimento próprio, né? Então eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são minhas qualidades, quais são as minhas limitações. Eu, como liderança, eu preciso ter uma clareza desses aspectos, né? Até para mim conseguir alocar melhor as minhas ações. Eu preciso saber daquilo que eu gosto e daquilo que eu não gosto. Tem coisas que a gente gosta de fazer e tem coisas que a gente não gosta de fazer. Então a gente precisa começar a identificar as qualidades, as limitações, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Normalmente, aquilo que a gente gosta é algo que traz alegria para a gente no processo de execução. Então isso é uma coisa mais fácil da gente perceber. O contrário também é verdadeiro, né? Aquilo que a gente não gosta normalmente não nos traz tanta alegria no processo de execução. Então, descobrir aquilo que nos motiva, que exerce em nós uma motivação, é muito importante, né? Isso abre um caminho vasto aí de uma série de questões. E é importante perceber, em termos de liderança, nós vamos falar aqui do autoconhecimento, da confiança em Deus. É importante você começar a ir trazendo isso para a sua prática, para ir desenvolvendo essas questões. Por exemplo, de forma prática, o autoconhecimento. O Tiago falava sobre conhecer minhas qualidades, limitações, saber o que gosto, saber o que não gosto. Dá um exemplo muito pessoal para vocês perceberem como que isso é essencial para um bom líder. Eu, naturalmente, percebo que às vezes eu sou um cara um pouco ansioso, querendo que as coisas aconteçam muito rápido, querendo que as coisas aconteçam no meu tempo. Quando eu estou na liderança, de repente, por exemplo, organizando uma experiência de oração, deleguei algumas tarefas e percebo que o irmão ainda não fez como eu achava que deveria ser feito. E começo a ficar muito ansioso. Uma vez que eu me conheço, que eu sei que eu sou ansioso, eu começo a pensar, calma, será que é para isso tudo mesmo? Será que eu não preciso deixar um dia e amanhã eu refletir para ver se eu realmente preciso intervir? Isso é um exemplo pontual, porque às vezes poderíamos cair no erro de fiquei ansioso, talvez é algo meu, ligo para aquele irmão, causa aí um dano, causa aí algo que não precisava, ao passo que, à medida que a gente vai mergulhando no autoconhecimento, nós vamos percebendo os nossos limites, as nossas qualidades, e vamos conseguindo liderar melhor, conviver melhor, o que é essencial. Esse exemplo é só um ponto para perceber como precisamos de fato ir fundo nessa questão, para nos capacitar aí como líderes. Afinal, se eu não me conheço, como posso ajudar os outros a caminhar em uma direção, não é verdade? Exatamente. Então a gente precisa, como o Matheus explicou, ir caracterizando a nossa personalidade para a gente compreender mais qual reação a gente vai ter diante de determinadas situações. E na medida que você for amadurecendo nesse processo, você vai perceber que normalmente numa situação similar a gente acaba tendo o mesmo tipo de reação. E aí a gente consegue dominar mais quais as ações a gente toma a partir desse impulso, daquilo que acontece naquele momento. Então, a gente caracterizar, listar, anotar essas questões, ela é fundamental. Uma questão do autoconhecimento que a gente precisa ter muito cuidado é com os erros de subestimação e de superestimação. Ou seja, eu sou um coitadinho, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquele que sempre se desvaloriza frente a qualquer situação. E ao mesmo tempo tem um outro perfil extremo de sempre se valorizar diante da sua situação, ou seja, eu não tenho noção das minhas características, das minhas capacidades, das minhas limitações, e eu acabo dando passos aquém do que eu estou preparado, eu tenho condição, eu estou apto para fazer.
Então, eu preciso ter essa clareza de não caminhar no extremo, assim, de acreditar que eu tenho capacidade, ou que eu tenho condição, ou que eu tenho aptidão para fazer questões que não estão muito aliadas àquilo que eu sou capaz, e ao mesmo tempo de subestimar aquilo que eu tenho capacidade. Né? Então, aqui eu preciso ter muita maturidade. Isso não quer dizer que o processo não possa ser desenvolvido, que a comunidade não possa atuar naquela frente. Mas quer dizer que, às vezes, eu não tenho um perfil pessoal para atuar naquela situação. Que outras pessoas vão ter mais qualificação para atuar naquilo. Então, esse discernimento, que parte muito do conhecimento pessoal, ele é fundamental no processo de liderança. Primeiro, eu preciso me conhecer para começar a compreender um pouco mais como o outro se porta. Fugindo desses dois erros, fugindo da subestimação, fugindo da superestimação, nós começamos a ter uma postura mais tranquila, mais pacífica com relação a toda a questão da liderança. Nós começamos a lidar melhor com os limites que percebemos, seja em nós, seja no entorno, confiar mais nas outras pessoas e especialmente confiar mais em Deus. A liderança é um processo muito bonito porque ela nos leva, quase que nos obriga de forma muito especial a confiar em Deus. E confiar em Deus, meus irmãos, é uma escola de vida. E na liderança é especialmente importante confiar todos os nossos momentos a Deus, no administrar a própria vida, que é o que nós estamos falando aqui. É especialmente importante confiar todos os nossos momentos a Deus, viver bem cada momento na dinâmica da oração sem cessar. O Catecismo da Igreja Católica, número 2697, vai nos dizer bem: a oração é a vida do coração novo, deve animar-nos a todo momento. É como recordação de Deus, frequente despertar da memória do coração. Devemos lembrar-nos de Deus com mais frequência do que respiramos, mas não se pode orar sempre, se não se orar em certos momentos por decisão própria. Então, meus irmãos, tanto para o autoconhecimento quanto para as outras coisas que nós vamos dizer, a chave de tudo é a oração. Especialmente nesse caminho de liderança, na nossa vida cristã, se faltou a oração, faltou tudo, nós já sabemos disso. Então, como fazer isso? Nós precisamos, como diz o Catecismo, recordar de Deus com mais frequência do que respiramos, viver nesse íntimo diálogo com Deus, mas isso não pode acontecer se não oramos em certos momentos por decisão própria. Essa oração que o Catecismo vai dizer também que aquece toda a vida de oração ao longo do dia, ao longo do nosso tempo. Mas aí você se pergunta, como, Mateus, como vou fazer isso na minha dinâmica, no meu trabalho, na minha vida? Existem diversas escolas de oração, diversas práticas de oração que a nossa igreja propõe. E a graça de Deus ela vai nos auxiliando a nos encontrar em cada uma. Mas uma coisa é certa, você vai discernir o como, vamos conversar sobre isso, porém é preciso perceber. Eis aqui uma necessidade, confiar todos os meus momentos a Deus, viver em vida de oração e confiar a Deus o hoje. Ele que nos conduz e nos instrui. O hoje dos nossos sonhos, da nossa família, do nosso trabalho, de todas as nossas decisões. Esse processo de confiança em Deus, do autoconhecimento, eles são fundamentais, nós já temos discutido sobre isso. Queremos trazer mais um tópico para essa discussão, que é a questão da tomada de decisão. Tomada de decisão, para a liderança, muitas vezes não é uma questão, para qualquer pessoa, não é uma questão muito simples. Algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Primeiro, que diante talvez da mesma situação, de situações similares, nós podemos ter atitudes diferentes. O processo de amadurecimento vai nos levar a isso. Então, isso está muito calcado numa reflexão de que o ser humano ele tem potencial de decisão, de mudar o rumo da história. Logicamente, obviamente, confiando tudo isso à ação de Deus. Para a decisão não tem um receituário pronto, ou seja, não tem um checklist que você precisa preencher para tomar uma determinada decisão. Muitas vezes a gente tem dificuldade num processo de decisão, por quê? Porque a gente acredita o seguinte: as nossas decisões elas têm que ser absolutas. Não posso tomar uma decisão que seja errada. E isso trava todo o processo de decisão, ou seja, não existe uma decisão que seja plenamente correta. A gente tem que ter a clareza de que uma decisão absoluta ela não nos compete, ela compete a Deus. O absoluto compete a Deus. A nós compete o que é relativo. Então, uma decisão tomada por um líder, ela é a melhor nesse contexto, com os dados que ele tem disponível para fazer aquela avaliação. Amanhã pode ser que ele olhe para trás e veja, puxa vida, a decisão que nós tomamos ontem não era a melhor, então nós precisamos rever essa decisão e tomar medidas para adequar esse processo.
E um outro risco que a gente corre é de protelar muito esse processo de decisão, né? E as coisas vão se avolumando. E uma coisa que às vezes começa pequena, vai crescendo, porque a gente vai deixando a nossa insegurança tomar conta e não toma a decisão. Existem decisões que a gente precisa tomar de forma mais demorada, mas existem decisões que não tem tanta implicação. Então, quanto antes a gente exercer esse processo decisório, a coisa acaba sendo melhor. Então, uma decisão, às vezes, curta, razoável, ela é melhor do que nenhuma decisão. Então, às vezes a gente precisa tomar uma decisão pontual e avançar. E nem sempre, no processo de decisão, a liderança segue um caminho 100% racional. Muitas vezes a gente tem uma intuição, né? E aí a gente pode dizer assim, no sentido de ouvir o coração, aquilo que está dentro da gente, aquilo que o emocional fala também, né? Equilibrando isso com o lado racional para tomar uma decisão. E nesse processo, sentir medo, insegurança, etc., é normal. Isso aí vai fazer sempre parte desse processo. É importante a gente ter essa clareza de que o medo, a insegurança não nos trava e a gente consiga avançar, apesar dessas questões que a gente vai trazer junto com a gente. E é importante perceber que muitas vezes o líder é aquele que precisa de tomar uma decisão ou fazer com que exista uma convergência daquela comunidade em torno de uma decisão, mesmo que não haja ainda um consenso pleno. O que eu quero dizer? De forma bem prática. Às vezes você está ali num núcleo, 5 pessoas, você está coordenando aquele grupo, e ainda existem algumas vozes que não se acertaram muito, mas uma decisão precisa ser tomada por questão de um prazo. Puxa vida, pode ser que ainda não tenha tido toda a maturidade, mas é um momento de sem muito medo, sem também, claro, negligência, mas sem muito medo, confiar ali aquele grupo, chegar num consenso que ainda não é o ótimo para tomar uma decisão, porque o processo de decisão é um processo de aprendizado, como o Thiago disse. Eu tomei uma decisão hoje, talvez não foi legal, daqui a pouco a gente reflete, avança, modifica a realidade, mas o não tomar decisão pode ser traumático, pode ser bem ruim, principalmente numa comunidade, na nossa vida pessoal também. E nesse caminho, nós vamos aprender com nossas vitórias e aprender com nossas derrotas, meus irmãos. Vamos ter muita tranquilidade quanto a isso. Vamos ter muita simplicidade quanto a isso, conhecer a si mesmo, saber, puxa, eu posso tomar decisões que não são as melhores naquele momento. E o que não é um problema, isso é a evolução do caminho, como o Thiago bem colocou. Então vamos aprender com nossas derrotas, tomou a decisão errada, reúne. Isso faz crescer, isso faz avançar, acertamos a decisão, vamos louvar a Deus, vamos agradecer, vamos celebrar isso. E vamos lidar melhor com o fracasso, meus irmãos. Nós precisamos, eu digo pessoalmente, mas também comunitariamente. Começa pessoalmente e depois isso vai se tornar normal, comunitariamente. Vamos lidar melhor com o fracasso. Eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Sales que dizia, ele dizia, por que a miséria ela vai se inquietar por ser miserável, né? Nós somos miseráveis por natureza. Por que nós vamos nos inquietar com isso? Então, pessoalmente, nós vamos percebendo que o fracasso ele não é algo terrível e comunitariamente também não. Às vezes aconteceu algo ali, não deu errado, um evento, uma atividade, o que quer que seja, mas foi importante, a comunidade se uniu, o grupo se consolidou, o pessoal percebeu que precisa avançar. Então não ter muito medo disso. Tendo também cuidado, muito cuidado, com algo que o pessoal chama de ilusão retrospectiva. É o seguinte, hoje, em 2015, eu olho para uma decisão que nós, enquanto MUR, BH, tomamos ali em 2014, e é fácil dizer que foi tudo errado. É fácil dizer que podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, devia ter feito de outra forma, o pessoal devia ter agido de outro jeito, mas naquele contexto, naquele evento, naquela situação, naquela dificuldade, foi o que foi possível ser feito, e certamente, se foi o melhor, como dizer que isso foi um erro? É muito fácil olhar para trás e se castigar com isso, mas não sejamos assim. Vamos aprender, vamos caminhar, vamos avançar nesse sentido com muita tranquilidade. Todos nós temos as limitações, mas isso não vai impedir a graça de Deus. O que poderia talvez impedir é ficar travado nessas coisas, sem o perdão necessário, sem os passos adiante, deixando o passado trazer somente gratidão e aprendizado. Agora temos algumas atividades para que você possa
treinar, exercitar um pouco isso que a gente falou, a primeira ação ela se refere ao autoconhecimento. Então, a gente sugere que você, nesse momento agora, possa fazer uma lista com as suas características. O que você acredita que é qualidade? O que você acredita que são pontos que você tem dificuldade, que precisam ser trabalhados? Quais os tipos de reação você tem diante de uma determinada ou outra situação? Aquilo que você já experienciou. Refletir sobre isso é muito importante no seu processo de evolução como liderança. Então, se conhecer melhor é fundamental nesse processo. Que você possa, ao final do preenchimento dessa lista, também oferecer isso a Deus, para que Ele possa trabalhar em cima daquilo que você é enquanto pessoa, enquanto ser humano. E feita essa lista, ofereça a Deus, depois revisite ela, e assim nós vamos caminhando nessa dinâmica de mergulhar no autoconhecimento, que é um processo, e oferecer a Deus quem somos, para que Ele multiplique os nossos dons. Bom, então, feita a primeira dinâmica do autoconhecimento, temos também essa segunda dinâmica. Vamos pintar o quadro, para você perceber o que a gente fala. Temos um encontro. Eu diria uma experiência de oração. Se você estiver em Uberlândia, você pode falar do Repica ou diversos outros encontros. Aí a equipe do almoço furou. O que aconteceu? Vocês tinham combinado com a equipe daquele pessoal da cidadezinha de 40 km do lado que eles iriam, porque eles fazem uma comida muito gostosa. Mas faltando ali 2 horas para o almoço, minto, 8 horas da manhã, 8h30, eles te ligam ao almoço meio-dia e falam: o pneu da Kombi furou, tentamos de tudo, não temos meios para chegar aí. Domingo de manhã, difícil. Mas eles dão sugestões, eles falam assim: olha, eu penso que vocês podem ou conseguir outras pessoas, ou comprar marmitex, ou mesmo ir para esse restaurante aí perto do lugar do encontro. Então você tem aí 3 opções, ou talvez outra que você queira pensar. E aí te dá o quadro. Qual que é o quadro? Vocês estão com um caixa equilibrado no encontro, mas tem um outro encontro grande da sua diocese 3 semanas depois. E para isso você ainda não sabe muito bem como é que está o caixa. Você tem pessoas disponíveis para fazer a cozinha, servos do encontro, porém essas pessoas não têm experiência com cozinha, com alimentação. E tem pessoas que têm experiência, mas estão sendo participantes do encontro. Estão lá vivendo o momento. O alimento está dado. Vocês receberam doação de tudo, porém para aquele cardápio que é um pouco difícil, que nem todos têm experiência. E por fim, tem um restaurante aí a 1 quarteirão do lugar do encontro, porém tem um preço um pouco salgado, não é verdade? Então, qual decisão tomar? Conseguir outras pessoas, comprar um marmitex, ir para um restaurante, outra coisa. Com essa dinâmica você pode observar, e é preciso que você chegue numa resposta. Você pode observar que é difícil muitas vezes você discernir qual que é a melhor alternativa, e se é que se tem uma melhor alternativa. Porque cada uma dessas opções, ela tem alguns pontos positivos, mas tem pontos negativos, ou seja, ela traz benefícios, mas traz as suas consequências. Então, com isso a gente finaliza esse primeiro vídeo sobre essa temática. Que você possa exercitar de fato essas dinâmicas, refletir sobre o assunto e que Deus continue a nos abençoar. Um grande abraço. Um abraço. Existem tantos nesse mundo que não conhecem Jesus, ou que na força